Sejam todos muito bem-vindos. Ligar o botão aqui de fala automática. Galera, queria agradecer a presença de vocês. Somos num total de 48 pessoas hoje. A aula está sendo gravada. Para os posteriores que não estiverem presentes, poder assistir depois, tá bom? Mas aí eu queria agradecer aos que estão aqui presentes virtualmente por terem separado esse tempinho para estar comigo aqui aprendendo mais de física. Alex, Ana Kimberly, Breno, Bruno, Carlos Daniel, Cauã Bruno, Celso, Sinara, Francisca Ju, Francisca Mariana, Francisco Douglas, Gabriel Silva, Gabriele Alves, Gabi Santiago, Grazi Girão, Grazi Guedes, Gustavo Martins, Ávila, Evenly, Isabel Araújo, Ivna, Giancarlo, Júlia Raelen, Juliana da Silva, Caio Max, Cauã Queiroz, Laísa Larissa, e aí Laizinha, Larissa Cavalcante, Larissa Silva, Letícia Lima, Luiz Webster, Maria Eduarda Carneiro, Maria Eduarda Estevão, Maria Isabel, Lucidara, Nayara, Nil Kelly, Pedro Átila, Pedro Lucas, Priscila Holanda, Roger, Sâmia Batista, seja bem-vinda, Tiago de Queiroz, Vitória de Souza, seja bem-vinda, Vitória Gabriele, bem-vinda Gabi, bem-vindo JV. Vamos lá, nesse momento eu vou apresentar minha tela a vocês, tranquilo? Somos em 50. Show, sejam todos bem-vindos. Se já estão me vendo, vou mostrar-lhes nosso quadro de hoje. Olha aí, aula de hoje. Eu vou estudar com vocês duas forças para concluir os vários tipos de forças que vimos estudando antes das férias. Ok? Se eu relembrar vocês, vamos ver aqui. O nosso quadro antes das férias, a gente estudou algumas forças. Vou tentar abrir aqui o quadro para lembrar vocês, para a gente dar início a essa aula. Seria muito estranho iniciar a aula sem relembrar o nosso último conteúdo estudado, que tem tudo a ver. A gente está saindo das leis de Newton e conhecendo algumas forças. Ensino remoto, quadro das aulas virtuais, primeiros anos. Nosso último quadro antes das férias é esse que está prestes a aparecer. Pronto. Esse aqui é onde nós estudamos a força normal e a força de tração. Resolvemos algumas questões. Antes dessa aula, nós estudamos mais algumas forças.
Eita, que o computador tá quase pedindo outro. Ah, galera, foi a força peso, ó. Tá aí. Nós estudamos então o que são as forças, força peso, que é a massa vezes a gravidade, força normal, força de tração, força elástica, não sei se lembram, mas nós estudamos também. E hoje eu vou concluir esse assunto de forças, apresentando a vocês as duas últimas que faltam, que são estudadas no primeiro ano. A força de atrito entre as superfícies, vamos resolver uma questão, e a força de atrito com o ar. Tá bem? Essa vai ser nossa aula de hoje, aula do dia 19 de agosto. Logo mais o link vai estar aqui, nesse quadro virtual que eu vou disponibilizar para vocês através de 3 plataformas: WhatsApp, Aluno Online e Google Sala de Aula. Tranquilo? Bora começar? E aí? Como é que tá os papos aqui? Posso começar? Estão todos me ouvindo bem? Quem não estiver me ouvindo, fala aí no chat. Quem não estiver me ouvindo não vai ouvir que eu perguntei, né? Faz sentido, né? Lógica, hashtag lógico. Quem não estiver me ouvindo, fala aí no chat. Beleza, já que ninguém falou, presumo, concluo, deduzo que todos estão me ouvindo. Simbora? Força de atrito. O que é a força de atrito? O que causa força de atrito? Galera, a força de atrito ela é causada principalmente força de atrito entre superfícies, tá bom? Ela existe sempre que uma superfície está sendo pressionada contra a outra. Como, por exemplo, aqui, no caso desse cofre de aço no chão. Olha esse exemplo aí. O cara querendo empurrar o cofre, mas ele não está conseguindo. Empurrando, ele está. Aplicando uma força no cofre, ele está. Só que ele não está conseguindo empurrar. Por quê? Pensando em forças, pensando no jeito da dinâmica, olhando pela visão da dinâmica, tá certo? Leis de Newton, forças. Deve existir uma força contrária à que ele está fazendo, para não deixar ele conseguir empurrar o cofre. Essa força contrária a que a gente tenta fazer, tenta se mover, né? Essa força que está sempre, na maioria das vezes, não sempre, corrigindo, ela está, na grande maioria das vezes, sempre contrária à tendência de movimento. Então, se o cara está empurrando para a direita, a força de atrito está contra ele, para a esquerda. E por que ela existe? Ela existe, a causa dela, se a gente for examinar com um microscópio, essa superfície de contato, onde o cofre está encostando no chão. Se a gente for colocar um microscópio aí, ó, a gente vai ver várias asperezas, várias rugosidades, várias imperfeições, que nem está aí na lupa, ó. As imperfeições do cofre se encaixam nas imperfeições do piso. Isso dificulta o movimento. Toda vida que eu quero empurrar, eu não consigo, porque essas imperfeições minúsculas se encaixam, travando.
Dá pra entender? Tranquilo? Essa é a causa do atrito entre superfícies. Beleza até aqui? Deixa eu voltar aqui no chat com vocês. Sem dúvidas. Estudou isso no ensino fundamental, né, Grazi? Bel, qual parte a senhorita não entendeu? Até agora o que é que eu expliquei, Bel? Que o porquê, tá? O porquê que existe atrito entre duas superfícies. Aqui eu joguei um exemplo, que é esse carinha aqui, que tá empurrando o cofre. Deixa eu trazer ele mais pra frente. Tá aí, ó, tô aumentando ele pra vocês. Vamos pensar nessa situação, tá bom? Aí, o cara tá tentando empurrar o cofre, mas ele não está conseguindo. Olhando pela a ótica, olhando pela visão da dinâmica, que é a parte da física que estuda o movimento das coisas, se preocupando com a causa do movimento, que são as forças, o que a gente pode pensar? Por que ele não está conseguindo empurrar o cofre? Ele está fazendo uma força aí, ó. Não é? Ele está empurrando o cofre para a direita, mas ele não está conseguindo, porque deve existir uma força contrária a ele. Só que ninguém está do outro lado empurrando. Então essa força contrária deve estar aonde? No chão, na superfície de contato entre esse cofre e o chão. Beleza? Então já começa aí, a teoria é essa. A força de atrito existe porque a gente sente uma resistência quando quer mover alguma coisa. Além da inércia, que é a tendência natural que o corpo tem de continuar parado, se ele estiver parado. Além da inércia, existe uma outra força aí contra o movimento, contra a tendência de movimento, porque não está se movendo. O cara está tentando empurrar o cofre, mas não está conseguindo. Mas existe uma tendência de movimento. A força de atrito está contrária à tendência de movimento. E por que ela existe? Vamos para a segunda figura. Trazer ela para frente. A causa da força de atrito é isso aqui, pessoal. Ó. Se a gente for examinar a superfície de contato do cofre com o chão, tranquilo, Bel? Presta atenção aí. A gente vai ver essas imperfeições aqui, ó. Aonde o cofre está encostando no chão. Se a gente for examinar com um microscópio, a gente vai ver que o cofre é cheio de imperfeições. E o chão também. Essas imperfeições meio que se encaixam do chão com o cofre, travando o movimento, dificultando o movimento. Até agora, só isso aqui. Essa é a causa da existência da força de atrito entre superfícies. Beleza? Tranquilo? De boa? Ó, Renan, o peso do cofre junto da gravidade aumenta a força de resistência dele. É isso? Show de bola, Renan. Já andou estudando isso também, né, velho? Tá travando, Vitória? A minha fala tá travando. O meu vídeo tá travando. É o quê? Galera, como é que tá aí a recepção de vocês? Tá tranquilo? Não tá? Porque não adianta eu estar falando se vocês não estiverem entendendo. Eu acredito que seja internet. Tá travando um pouco, né? Se tá travando para todo mundo, é porque é a minha internet.
A minha internet deve estar muito ruim. Minha internet mesmo, Ju. Deve ser a minha internet mesmo. De alguns tá, de outros não. Então não sei o que é. Bora continuar, tá bem? De qualquer forma, a aula está sendo gravada. E é claro que na gravação não sai gravando. Vocês vão poder reassistir essa aula aí. Quem realmente estiver travando, não tá dando para ouvir o que eu tô falando, para entender. Eu vou entender se vocês quiserem sair, porque não tá dando para entender nada. Fiquem de boa, que eu não vou ficar chateado. Mas tranquilo, viu? A aula está sendo gravada aqui. Preciso continuar. Então é isso, pessoal. Essa é a força de atrito. Como a gente pode calcular? O que vocês acham? Quanto mais imperfeições tiver nesse terreno, travando o movimento, maior vai ser a força de atrito. Então o primeiro fator é essa letra grega aqui, ó, chamada Mi. É um U meio estiloso, né, com a perninha maior. Essa letra grega chamada Mi, o nome dele é coeficiente de atrito. Ele não tem unidade, né? Ele significa o quê? Ele é o número de imperfeições que existem. Se existem muitas imperfeições no piso, travando o movimento, né, significa que a força de atrito vai ser maior. Então, quanto maior o coeficiente de atrito da superfície, maior é a força de atrito. Lógico, né? Algo que veio na minha cabeça agora, um exemplo que veio na minha cabeça é, por exemplo, um carro freando, né? A borracha do pneu se encaixa com as imperfeições do chão. Isso vai parando o movimento. É a força de atrito com o chão que para o movimento de um carro, quando você trava as rodas ao pisar no freio. Já eu mostro um vídeo para vocês bem legal, se a internet cooperar. Tá bem aqui, ó, nesse link, tá? Eu vou salvar esse quadro e vou postar lá nas nossas plataformas. E aí você clica aí nesse link, você vai ser direcionado para o vídeo, tá bom? Um vídeo sobre força de atrito. São 2 vídeos aqui que eu tenho para exibir para vocês hoje sobre força de atrito. Se a internet cooperar, vai dar certo. Se não, eu explico o vídeo, o que é que tem no vídeo, e aí vocês veem depois. Mas aí, continuando. A força de atrito depende de 2 fatores. Um é o que o Renan falou no chat. Deixa eu relembrar aqui a vocês, ó. Tá aqui. Olha o que o Renan falou, ó. O peso do cofre, junto da gravidade, aumenta a força de resistência dele. É isso? A pergunta do Renan. Olha o que o Renan tá falando. Pessoal, quanto mais pesado for esse cofre aqui, o que vocês acham? A força de atrito vai ser maior ou menor? As imperfeições do cofre, né? Tá aqui, ó. Se eu examinar com a lupa, as imperfeições do cofre vão se encaixar nas imperfeições do chão. Quanto mais pesado tiver o cofre, mais vai se encaixando. Mais vai se encaixando. Mais vai travando o movimento. Então tá certo. O Renan tá certo. Ao perguntar, a resposta é sim. Quanto mais pesado for o corpo, maior essa força de encaixe, que a gente chama de força normal. Então a força de atrito depende desses 2 fatores. Do tanto de rugosidades que existem e do peso do corpo, né, que a gente chama de força normal. A força que o chão faz no corpo de volta. Esses 2 multiplicados dá a nossa força de atrito. Assim a gente calcula a força de atrito. Show? Sossegado? Só show? Tranquilo? Entendido? Vou tentar mostrar os vídeos a vocês.
Primeiro vídeo é sobre o freio ABS dos carros, né? Freio de carro, um carro freando. Aqui tem algumas características, tá certo, pessoal? Da força de atrito. A força de atrito podem contribuir para causar ou parar os movimentos. Como assim causar movimento? Como que você acha que os carros se movem? Porque pensa comigo. Se o pneu fosse totalmente liso, se o pneu não tivesse essas imperfeições, essas rugosidades, e o chão também fosse totalmente liso, liso com liso, o pneu ia escorregar no chão, ia ficar girando e escorregando no chão, sem sair do lugar. Então, o que causa o movimento também pode ser a força de atrito. Quando o pneu vem e encaixa a imperfeição no chão, ó, as imperfeições do pneu se encaixam nas imperfeições do chão, empurra o chão para trás, o chão empurra para frente. E aí o carro se move. É desse jeito que a gente anda também. A gente empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente. Só porque existe força de atrito, encaixe das imperfeições dos nossos calçados no chão. Esse encaixe faz com que a gente empurre o chão empurra a gente. Ação e reação. Aí a gente começa a se mover no chão, né? A andar. Então, a força de atrito pode tanto contribuir para o movimento, quanto ela pode ser a responsável por parar os movimentos. De boa? Primeira característica. Segunda, a intensidade da força de atrito. O valor da força de atrito estático é sempre igual à intensidade da força que visa provocar o escorregamento. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Existem dois tipos de força de atrito. O atrito que a gente chama de estático e o atrito que a gente chama de cinético. Quando o corpo está parado, quanto é a força de atrito nele? Vou dar um exemplo, tá? Aqui, ó. Essa garrafa. Tô empurrando a garrafa. Tá? Tô empurrando a garrafa. Mas ela não tá se movendo. Eu vou aumentar a força nela, ó. Ela ainda não tá se movendo. Tem atrito ou não tem nesses momentos? E aí, o que vocês acham? Tem atrito. Vamos supor, eu empurro a garrafa com 10 de força, ó. Quanto é a força de atrito contra aqui, ó? Se eu estou empurrando a garrafa com 10 e ela não está se movendo, quanto é a força de atrito contra? 10 também. Que nem o Caio respondeu. Wesley, Ivna. É isso. Vou aumentar a força. 20 de força. Não está se movendo ainda. Mas eu pago cada mico aqui para explicar a física para vocês. Quanto é a força de atrito? 20 também. Ou seja, a força de atrito acompanha a força que eu estou botando. Só que ela tem um valor máximo. A partir desse momento, se eu passar desse atrito máximo, que é o que a gente chama de atrito cinético ou estático. Estático quer dizer parado. Então a força de atrito acompanha a minha força, tá certo? A força de atrito, ó, acompanha a força que eu estou colocando, só que ela tem um valor máximo. A partir do momento que eu passo desse valor máximo, eu consigo mover o corpo. O nome desse atrito máximo, para provocar o movimento, o corpo está na iminência de movimento, quase escorregando, é atrito estático. Já quando o corpo está se movendo, quando eu estou empurrando o corpo, ó. Tem ou não tem atrito aqui?
O corpo já está se movendo. Mas tem ou não tem atrito? Tem. E quanto é o atrito? Maior ou menor que a minha força? Quanto é o atrito? O atrito é maior que a minha força? O atrito contra, ele é maior que a minha força? Isso, ele é menor. Entendam o que eu estou querendo dizer. Estou colocando 10 de força. Não está se movendo. Quanto é o atrito? 10. Estou colocando 20 de força. Não está se movendo. Quanto é o atrito? 20. Mas chegou no máximo. O máximo do atrito desse corpo, dessa superfície aqui no chão. Chegou no máximo. Se eu colocar 21, eu vou mover. Só que o atrito não continua no 20. O atrito muda. E muda, passa a ser cinético. Que a gente chama de atrito cinético. Esse coeficiente muda. Se estiver parado ou se estiver em movimento, esse coeficiente muda. Tá bom? Então eu vou exibir o primeiro vídeo para vocês. Prestem atenção no vídeo. Se estiver travando muito, fala aí comigo. Que eu tento dar um jeito. Ou não. Deixa eu pegar o link aqui. Eu já botei um link aqui nessa figurinha para vocês clicarem, tá bom? Vou salvar, vou enviar para vocês esse quadro. Cliquem e assistam os vídeos, pessoal. Deu trabalho eu fazer isso aqui para vocês. Mas vamos lá. Tô achando que é a minha internet mesmo, sabia? Mas vamos lá, eu vou parar minha apresentação e vou exibir só a aba do YouTube. Parei a apresentação. Eu vou exibir só a aba do YouTube para vocês. Travando, né? Parei, vou parar, tá dando certo não. A internet tá deixando a desejar. Vou voltar com vocês aqui.
E aí, galera, travando bastante, né? Vai dar certo não, então exibir o vídeo, tá bom? Mas vai ficar salvo aqui no meu quadro, para que vocês possam clicar nos vídeos e ver. Um é sobre o atrito de escorregamento, que consegue frear um carro. E o outro, deixa eu ver sobre o que é o outro. O outro que eu separei foi sobre o que eu vi tanto vídeo de atrito. Escolhi 2 para exibir para vocês, a internet ainda não deixa. Hoje em dia, um sistema de frenagem anti-bloqueio é utilizado em quase todo. É sobre como funcionam os freios ABS de um carro. Beleza? O que precisam saber até agora é que, detalhes, é que a força de atrito, ela depende de 2 coisas. O coeficiente de atrito do piso e a normal, força normal, que é a mesma coisa que o peso do corpo, se tiver horizontal, né? Coeficiente de atrito e normal. Terceira característica aqui, ó, o coeficiente de atrito depende dos materiais atritantes e do grau de polimento entre eles. É claro, né? Depende das rugosidades do ambiente. Beleza? Se sim, vamos de questão. Tentando solucionar aqui. Questão que eu havia passado e que eu cancelei, não sei se lembram, lá da lista de questões do segundo bimestre. Questão que está no livro de vocês na página 125, né? Ah, lembra porque fez ou porque eu cancelei? Cancelei umas 5 questões, né? O Cauã falando, né? Não, é o Luiz. Webster. Galera, a questão fala assim: sobre um piso horizontal repousa uma caixa de massa 2 vezes 10 ao quadrado, 200 quilos. Um homem empurra, aplicando uma força paralela ao piso, conforme sugere o esquema abaixo. Então tá aqui, vamos botar a força do homem, ó. O homem está empurrando aí. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso é 0,10. E no local a gravidade é 10. Determine, olha o que ele pede pra gente. A intensidade da força com que o homem deve empurrar a caixa para colocá-la na iminência de movimento. O que é a iminência de movimento? É quase se movendo, mas não está se movendo. É aquela força que iguala com o atrito máximo. Tá? É isso que ele está querendo. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a força de atrito. Vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Pensem comigo, ó. Vamos representar as forças que estão aqui na questão. Bom, existe a força do homem. Aí. A força de atrito contra. Vou colocar aqui. Aqui no chão, ó. Tá certo? E eu vou colocar ela do mesmo tamanho da força do homem, ó.
Aqui contrária. Então vamos dar os nomes aqui. Força de atrito, FAT, vou chamar de FAT. A outra, vou chamar de força F, que é a força do homem mesmo, força F. O que mais de força que tem aqui? A gente tem mais duas forças. O peso puxando para baixo. Força peso puxando para baixo. Tá aqui P de peso. E uma força empurrando para cima, que é do chão contra, que a gente chamou de normal. Já foi apresentada a vocês em aulas anteriores. Força empurrando para cima, que é igual a força peso, porque o caixote não está afundando, né? A gente vai chamar ela de força N, força normal. Isso aí. São essas quatro forças. Então, a força normal é igual à força peso. E a força de atrito é igual à força F, que a gente está querendo saber. Olha a pergunta da questão. Determine, item A, a intensidade da força com que o homem deve empurrar a caixa para colocá-la na iminência de movimento. Então a gente vai calcular essa força F. Que foi, Renan? Tu fez ela e cancelou? Não, essa questão eu cancelei, porque não deu tempo da gente ver o conteúdo. Tô fazendo ela agora. Ela não vale mais, entendeu? Não deu tempo da gente ver o conteúdo, então eu cancelei ela da lista. A gente tá fazendo ela agora. Então como é que vai ficar, pessoal? Vai ficar assim, ó. Força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Coeficiente de atrito é aquela letrinha grega do alfabeto grego, letras gregas, chamada Mi. É um Uzinho, esse aqui, ó. Pronto. Vezes a normal. Matemática básica vezes a normal. Pronto, é isso aqui. Se a gente descobrir a força de atrito, a gente vai estar descobrindo a força que o homem está colocando, porque isso não está se movendo. Então a força que o homem coloca é a mesma força de atrito. Está na iminência de movimento, está quase se movendo. Então, prosseguindo nos cálculos. Coeficiente de atrito ele nos deu 0,10, mesma coisa que 0,1. E a normal, a força normal, é a mesma que a força peso. O peso é a terra puxando e a normal é o terreno empurrando de volta. Então eu vou botar P de peso, já que elas são iguais. E aí a gente coloca a fórmula da força peso. Força peso é massa vezes a gravidade. E aí, substituindo os dados, a massa do corpo, ele nos deu aqui em cima no enunciado, ó, 200 quilos. E a gravidade, ele nos deu lá no final, vale 10.
É isso aí. Finalizando. 10 vezes 0,1 vai dar só 1. E 1 vezes 200 é o próprio 200. Então, N de Newton, né? Força de atrito é igual a 200 newtons. Essa é a força que o cara está fazendo para colocar na eminência de movimento. Se ele fizer mais do que isso, passa a mover o corpo. Entendido? Essa é a A. E a B? Item B. A intensidade da força de atrito que exerce sobre a caixa quando o homem a empurra com 50 newtons. E aí, pessoal? Se o homem empurra, aquela história que eu disse. Se eu empurro com 10, a força de atrito é 10. Que nem da garrafa. Se eu empurro com 10, não se move. A força de atrito é 10. Com 20, com 30, com 100, a força de atrito é 100. Só vai começar a se mover quando eu passar de 200, olha aí, ó. Porque 200 é a força de atrito máximo, que a gente chamou de força de atrito estático. Se eu colocar mais de 200 de força, aí o corpo se move. Enquanto eu colocar menos, a força de atrito acompanha. Então, respondendo o item B, se o homem coloca 50 de força, quanto é a força de atrito de volta? E aí? Entenderam? A força de atrito vai ser 50. Acompanhar a força do cara. Não precisa nem de cálculo essa questão. O item B, né? O item B não precisa nem de cálculo. Porque a força de atrito acompanha, olha só a característica aqui. A intensidade da força de atrito estático é sempre igual à intensidade da força que visa provocar o movimento. Então, se o homem coloca 100, força de atrito 100. Se o homem coloca 200, força de atrito 200. Se o homem coloca mais de 200, aí a força de atrito não consegue aguentar. Passa a se mover. Mas se o homem coloca 50, força de atrito 50. Tranquilo? Nosso tempo, como é que tá? Nós temos até as 4, né? 10 minutinhos. Vou só explicar para vocês a força de resistência do ar. E aí não vai dar tempo de fazer questão, não. Eu tinha separado uma questão aqui, que também é da lista de questões, mas não vai dar. Tempo. Também havia separado 2 vídeos para exibir para vocês, mas a minha internet não está cooperando. Então, quando eu enviar esses materiais para vocês, logo mais à noite, tá bom? Eu envio lá nas plataformas. Quando você tiver tempo, você vai lá. Se você estiver estudando física, você vai lá e clica e assiste aí esses vídeos, que vai te ajudar a entender o que é a força de atrito com superfície e o que é a força de resistência do ar. Pessoal, a força de resistência do ar nada mais é do que uma força de atrito. Só que é o atrito das partículas do ar com o corpo que está se movendo contra ele. Tá bom? Olha o que está escrito aqui, ó. Por ser um meio gasoso, o ar permite a passagem de outros corpos através dele. Porém, esses corpos ficam sujeitos a colisões de moléculas de ar. É como se as moléculas do ar estivessem batendo no corpo, se chocando contra o corpo durante o seu movimento. Essas colisões do ar contra, das moléculas de ar contra, por sua vez, provocam forças.
como num paraquedista. Ele sente contra ele uma força, que é a força do choque com o ar, com as partículas do ar. Essa é a força de resistência do ar. Ela não passa de uma força de atrito. Provocam forças, essas colisões provocam forças de oposição ao movimento, denominadas forças de resistência do ar. Do que depende, pessoal? De uma constante, chamada constante aerodinâmica, da área do corpo, se eu tiver um corpo fino passando pelo ar, ou se eu tiver um corpo reto passando pelo ar. Depende do formato do corpo, da área que está se chocando com o ar. Pouca área se chocando, ou muita área se chocando com o ar. Isso depende da força de atrito. E é claro que depende também da velocidade que o corpo tem. Quanto maior a velocidade, mais força de atrito do ar você sente contra. Você está numa bike aqui, ó. Quanto mais velocidade você coloca, mais você sente o ar contra. Essa é a força de atrito do ar. A força de atrito do ar vai ser K, que é a constante do formato do corpo, tá bom? Do formato que está em contato com o ar. Constante aerodinâmica do corpo, vezes velocidade ao quadrado. Ok? Assistam esses dois vídeos. E aí as características da força. Ó. Tem uma experiência para fazer, simples de fazer, quando você deixa uma folha cair, aberta, ou quando você amassa ela. Em qual dos dois tem maior força de resistência do ar? Em qual dos dois o ar está mais se chocando? Né? Aquele que tem a maior área, no caso da folha aberta. A folha amassadinha, pouco tem atrito com o ar. Quanto maior a área da superfície externa do corpo, exposta às colisões com as partículas do ar, maior será a força de resistência do ar. Então isso depende da área de contato com o ar. E quanto maior a velocidade do corpo em relação ao ar, maior também será a força de resistência do ar. Então isso é um resumo. Depende do K e depende do V. Tranquilo? Nesse vídeo aqui, um vídeo é sobre uma câmara de vácuo que tem lá na NASA, onde eles deixaram uma bola de boliche cair, junto com uma pena de travesseiro, tirando o ar. Os dois caíram ao mesmo tempo. É incrível de ver. Eu acho que eu já mostrei a vocês em alguma aula. Beleza, pessoal? Tranquilo mesmo? Caio tá falando aí. Uma vez eu tava andando de bike e senti o ar meio que no mesmo sentido que eu estava pedalando, em vez de estar contra. Com certeza, Caio, porque isso depende não só da gente, da nossa velocidade, né? As correntezas de ar você não sabe de onde vem. Você pode até ver através de um instrumento chamado barômetro. É o novo, a gente aprende lá no 5º ano do ensino fundamental. Um instrumento que diz a direção do vento. Né? Você pode até saber a direção do vento. O vento está às vezes contra. Se você estava a favor do vento, ele estava lhe ajudando. Você estava sentindo a resistência do ar, não pela frente. Vamos mudar de papo que é melhor, né? Estava com o vento a seu favor, exatamente. O que mais que usa a resistência do ar a favor? Um barco à vela usa a resistência do ar a favor para se mover. Não é isso? Tranquilo, galera? Nossa aula de hoje eu dou por encerrada. Tá encerrada. De boa? Dúvidas de vocês? Deixa eu ver se teve alguma dúvida aqui que eu não respondi. Tem não. Mais alguma dúvida aí? Ou tá tranquilo até agora? Eu sei, JV. Galera, mais uma vez eu peço, acessem esse material que eu vou postar para vocês. Esses vídeos são muito massa de você ver. E ele abre a tua mente pro assunto, tá bom? Deu trabalho de eu fazer. Além disso, né? Fora isso,
pro aprendizado de vocês. Tentem dar uma olhada, tá bom? Tarefa de vocês é isso. Eu não vou passar a tarefa. Vocês conhecem o meu jeito de trabalhar. Eu passo uma lista com questões. E aí eu vou resolvendo algumas com vocês. Mas a maioria vocês dão conta. Posteriormente eu vou passar essa lista de questões. O assunto de força está encerrado. Nossa próxima aula vai ser sobre equilíbrio. A gente vai começar a aplicar essas forças. Show? Bye bye pra vocês. Até mais. Fiquem com Deus, se cuidem, para que nós possamos voltar o quanto antes. Porque a qualidade da aula é muito ruim, virtual. Aí, mesmo que a gente tente, ela não fica a mesma coisa que presencial. Bye bye. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Até mais, Caio. Boa tarde. Valeu, João Vitor.